Ah, perfeito. Bem, eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1 e já. Bem, mesmo antes de tudo, acho que é muito bom a gente deixar bem claro que essa moção é uma moção sobre se opõe e não sobre a gente. A gente não está falando aqui visando a melhoria da igreja em si, mas a gente achando aqui uma discussão teórica. Pode ser prática também, mas é uma discussão que não envolve necessariamente os interesses da igreja. Vamos lá. Então a gente precisa primeiro pensar do que nós estamos falando. Estamos falando justamente dessa roupagem gospel a elementos seculares. Tá, o que isso quer dizer? É você agora pegar essa prática cristã, né, evangélica, e você adicionar esses elementos que são do dia a dia, esses elementos que são principalmente contemporâneos, né, modernos, a gente tem aqui DJs, música ao vivo, etc., a práticas religiosas. Você cria, então, um ambiente muito suscetível ao indivíduo facilmente se enterrar ali dentro. A gente está começando aqui com o nosso primeiro ponto, que é a partir dessa roupagem gospel dos elementos seculares, você tem uma certa autossuficiência da igreja. Na igreja, quero dizer. Ou seja, agora os fiéis, ao invés de só irem na igreja nos domingos de manhã ou nos domingos de noite ver a missa, agora eles não só isso, mas assim, vão malhar na academia temática da igreja. Eles vão se encontrar nas festas de final de semana, nas festas especiais da igreja. Eles vão, então, criar um núcleo de autossuficiência social, autossuficiência do indivíduo para com a sociedade dentro dessa formatação da igreja evangélica nesse caso. Porque agora as suas relações, não só a sua relação com Deus e com a fé é dentro daquele espaço, como você também tem esses compromissos que quase que obrigatórios, que também fazem parte dessa mesma construção de fé, que são esses compromissos que são puramente sociais a princípio, né? Ou seja, você acaba criando um indivíduo que, de certa maneira, não estou dizendo que ele se aliena porque a igreja é do mal, etc., mas ele se aliena porque ele está se isolando numa certa bolha. Ele realmente se isola aqui junto daqueles que são semelhantes e que também que participam dessas mesmas atividades que ele. Isso traz um problema muito sério, e que eu vou abordar depois no nosso segundo ponto também. Mas o problema muito sério inicial é. Você agora tem esse indivíduo que está junto das outras pessoas que ele também são iguais a ele, que agora faz a maior parte do que ele faz dentro dessa autossuficiência na igreja. E a questão aqui não é só autossuficiência na igreja, mas é uma autossuficiência na igreja que é institucionalizada. Porque eu vou blindar aqui uma refutação de oposição. Ah, não, mas você sempre pôde ter autossuficiência na igreja, né? Os indivíduos sempre tiveram os amigos da igreja, saíram com os amigos da igreja, etc. Isso, de certa maneira, era até, entre aspas, encorajado. Mas a gente não está falando aqui de um leve encorajamento ou de um inclinamento que você teria a fazer um ciclo social na igreja, por mais que fosse comum. Não, a gente está tendo uma autossuficiência institucionalizada. Você tem isso quase como de maneira obrigatória junto da construção da fé. Agora não é mais um exercício individual ali para com o padre, ou né, o pastor, no caso da igreja evangélica. Não, agora é um exercício para com a música ao vivo, para com o stand-up cristão. E isso é muito problemático justamente para você ter uma fé que é focal. E isso nos leva ao segundo ponto, que é agora você, a partir disso, tem a construção de uma fé que é corriqueira, de uma fé que é banal, de uma fé que enevoa o foco do praticante. É uma fé que você, né, além de estar dentro desse lugar isolado, você vai perder duas coisas principais. Uma delas, como eu já disse, é o foco, e eu já vou mostrar por que que ele é muito importante para qualquer tipo de prática religiosa. E o segundo, que também é muito importante, é o auto-questionamento da fé. Eu vou antes conceder o pó ao Romeu. Para você, quais são as métricas mais importantes e por que que o foco é excludente, sendo que existem outros tipos de atividades gospel que você vai fazer, que, tipo, não tem roupagem, mas, tipo, é tudo sobre Deus. Então, não vejo por que A, não teria foco. tá, a métrica mais importante, então, é a construção de uma fé. Primeiro de tudo, você ter uma construção de uma fé mais, entre aspas, genuína. A métrica mais importante é onde que você vai conseguir, não só, não é só sobre captação, que eu imagino que seja um argumento de oposições, a captação de cristãos, ou a própria. Você conseguir até, de certa maneira, garantir um divertimento, ou garantir um conforto. Aqui a métrica mais importante é a construção de uma fé que seja de fato genuína, de uma fé que seja de fato verdadeira, porque essa fé verdadeira vai trazer conforto a esse cristão, diferentemente, eu quero dizer, de maneira mais profunda do que, por exemplo, só você tendo essas roupagens gospels. Ou seja, e por que é excludente esse foco? Beleza, a gente pode crer sim que existem pessoas que vão, que de fato têm,
vamos lá, a gente crê que de fato tenham eventos que não têm essa roupagem gospel. Só que esses eventos, eles seguem, de fato, um caráter social, só que eles não são tão frequentes, né? É uma feira de Santana que acontece, sei lá, uma vez a cada 3 meses para você elogiar o padroeiro da cidade, ou é um evento de arrecadação de caridade que acontece uma vez a cada 6 meses. Tem uma questão temporal que ele não acontece com tanta frequência, diferente esses exercícios da atividade gospel que acontecem corriqueiramente, porque é importante o nosso ponto, é de maneira corriqueira, de maneira comum, é de maneira usual, acontece com frequência, e não só isso, como quando você não tem essa roupagem gospel, você também está exaltando o que eu estou trazendo para vocês, que é o foco e o autoquestionamento. Agora vamos lá, por que o foco é muito importante? Porque, de fato, essas coisas materiais, né, do mundo material, entre aspas, elas vão inovar a sua conexão mais profunda com a sua própria fé. Porque agora você tem um estado em que todo mundo acredita da mesma maneira, que todo mundo vê isso de maneira corriqueira, que Deus está assimilado à música ao vivo, que Deus está assimilado ao stand-up, que Deus está ao mesmo tempo em todos os lugares e você não tem muita atenção a isso. Beleza, não é absolutamente excludente. Você pode acreditar que tem uma pessoa ali que de fato vai ainda ter muito foco e vai conseguir ir no DJ de final de semana. Mas ainda assim, a gente tem que crer que no nosso lado é muito. No nosso lado não é, mas em mundos no caso que quando você tem isso, que quando você de fato participa dessas atividades é, de roupagem gospel, você vai ter sim uma mitigação do foco. E o nosso segundo ponto, que é o auto-questionamento. Na própria Bíblia, é muito importante que você se auto-questione para você conseguir comprovar sua fé e aí ela se torna mais forte. Uma fé que é inquestionada, uma fé que é inquestionável, não é uma genuína fé, porque justamente os grandes credores em Deus são aqueles não que não questionam sua existência, mas que a todo momento que questionam ainda acreditam, ainda permanecem acreditando, ainda escolhem acreditar. E nisso você fortalece a sua fé. E você fortalece a sua fé a partir do questionamento. O questionamento ele aparece a partir de conexões com pessoas que podem te desafiar, conexões com pessoas que são de outras fés, ou até de momentos que sejam de quebra com a igreja, em momentos em que isso acontece 90% das vezes fora do ambiente religioso. Isso acontece na sua vida, quando você encontra uma garota que você gosta muito e você pensa, caraca, esse é o transar antes do casamento, etc. É nesse momento que você fora da igreja que você vai ter esses maiores questionamentos da fé. E aí, nesse momento, que você vai ter essa maior quebra que vai te levar a uma maior fé, eventualmente. Ou seja, dentro da igreja de roupagem gospel, que você está sempre dentro desse ambiente corriqueiro, desse ambiente é, alienador, né, de autossuficiência institucionalizada, você vai ter uma mitigação absoluta, tanto do foco, como eu já mostrei para vocês, como do questionamento sobre a própria fé, que também é de maior importância para os praticantes da fé cristã. E também para os evangélicos, né, consequentemente. E dito tudo isso, acabou meu tempo, muito orgulhoso em defender. Ali, ó. Ei, bom dia, família. Alguém só, por favor, me confirme que vocês conseguem me ouvir. E eu já começo. Perfeitamente. Muito obrigada. Ok. Abrindo o cronômetrozinho. Eu só vou avisar aqui, eu sei que você vai dizer que isso é começo de debate, mas se vocês forem pedir apoio, por favor, levantem a mãozinha no Zoom. Eu sei que a maioria não sabe fazer isso, mas como eu tô no celular, essa é a única forma que eu consigo ver vocês, sem vocês me interromperem, se possível. Muito obrigado. Eu começo em 3, 2, 1. Eu achei uma coisa interessante, porque o G disse que a moção não era de agente, mas ele acha que a disputa quantitativa é relevante aqui. Mesmo nós não acreditamos que a disputa quantitativa é relevante numa moção de opõe ou não opõe. Nós vamos defender porque que politicamente, porque que principiologicamente, porque que isso faz sentido e porque que isso traz ganhos relevantes e não há razão nenhuma de se opor a toda essa construção que a igreja está fazendo recentemente. O primeiro ponto que nós gostaríamos de especificar é que a nossa expansão que nós vamos defender é essencialmente uma expansão qualitativa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as igrejas sempre buscam se expandir, elas sempre querem mais fiéis, elas sempre vão ter várias estratégias para tentar alcançar novas pessoas, aumentar basicamente a sua penetração em espaços sociais distintos, porque é assim que igrejas funcionam, elas morrem se elas não tiverem mais fiéis. Então sempre haverão estratégias para abarcar mais pessoas, especialmente em sociedades em crise, como quase todas as sociedades atuais. Mas aqui, no nosso cenário, nessa roupagem de elementos seculares, nós garantimos que ela não só vai crescer do ponto de vista de espaço, ela vai ter, enfim, mais pessoas, mas ela também vai crescer qualitativamente. Ela vai mudar a forma como ela integra novas pessoas, ela vai mudar como a prática religiosa é entendida, ela vai mudar como os próprios dogmas e como as inter-relações
religiosas e como a construção de comunidade da religião é vista pelos seus próprios fiéis e por pessoas de fora. Ou seja, o que nós estamos defendendo é a integração no meio religioso de experiências genericamente positivas advindas da modernidade, mas que eram antigamente até então restringidas ou excluídas desse espaço em razão de dogmas muito sólidos que já não são mais coerentes com a mentalidade atual. Mesa, a religião sempre foi um elemento social e identitário. Vou elaborar um pouquinho sobre isso porque isso é extremamente essencial aqui dentro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa que é associada à religião tem a religião comparecendo na sua vida, guiando as suas perspectivas, guiando as suas relações. As crenças permeiam todos os espaços mesmo. Você pensa nos dogmas que lhe foram ensinados ao falar com amigos, quando você vai em outros espaços, você está sempre com um certo teor de culpa, com um certo teor de preocupação sobre se as práticas que você está fazendo estão de acordo com o que Deus mandou você fazer, porque você quer viver bem, você quer ir para o céu e você tem medo do inferno, e essa é a natureza de quase qualquer espectro religioso. Então, ao contrário do que um G diz, nós não acreditamos que as pessoas vinculadas à religião têm essa facilidade de chegar numa balada. Primeiro, eles vão ver a garota na balada, eles vão ver a galera tá na igreja e pensar, porra, eu quero comer essa mulher, vou ter dúvidas, etc e tal. Há culpa dos dois lados, há dúvida sobre o que é correto e o que não é correto a fazer dos dois lados, e a pressão religiosa existe no agente religioso, independentemente de quanto tempo ele passa na balada gospel ou não. Esse elemento não é tão comparativo. Mas, para além disso, no meio religioso, quem era crente antes, quem genuinamente tinha vinculação com esses meios religiosos, no passado, precisava se excluir de certos espaços sociais. Não é que essa pessoa poderia ir no fim de semana, né, na balada, porque provavelmente a mãe ia arranhar com ele, ia ter que pedir desculpa pro padre depois, ia ter culpa, ia ter uma caralhada de outras coisas. Mas na prática, essa pessoa não poderia se conectar com esse tipo de experiência. E veja bem, gente, não são experiências necessariamente pecaminosas, são experiências conhecidas como pecaminosas. Jogar videogames ou, tipo, ouvir DJ não é uma experiência que é necessariamente um pecado, mas foi pintado pela igreja historicamente como um elemento que atrai pecados. São espaços no qual as pessoas vão se comer, são espaços no qual vão ter músicas pecaminosas, e era por isso que todos os vetores religiosos tentavam manter essa excludência das pessoas desses espaços. Mas mesmo, eles são espaços positivos, eles são espaços agradáveis, eles são espaços de criação de conexões, eles são espaços de experiências únicas. Todo mundo sabe que música ao vivo é um bagulho muito mágico, poder jogar com as pessoas são novas formas de integração e interação social, que são muito relevantes para a vida social de qualquer pessoa na modernidade, mas que até então todos os crentes tinham que se exaurir e não poder acessar por razões de culpa, por razões de pressão externa, porque esses espaços eram excluídos e eles não faziam sentido para essa população. O que nós ganhamos agora? Qual a diferença que esse tipo de comportamento faz para as pessoas? Primeiro, a pessoa que é linkada à religião, e são muitos, como eu já falei anteriormente, passa a ter o direito de se expressar dessa forma no dia a dia. Ela passa a ter espaços que ela possa ocupar para poder viver a sua realidade religiosa, para poder viver dentro do seu conforto. E mesmo, veja bem, indivíduos já buscam passar tempo com seus iguais. Isso não é algo difícil, isso não é algo nem particularmente agravado do nosso lado, isso é uma tendência natural da humanidade. Só que agora essas pessoas não precisam ocupar apenas a igreja ou apenas a praça, elas podem ocupar novos espaços e ter novas experiências, e isso é um direito das pessoas. Nós tentamos construir espaços seguros para todos os tipos de populações, espaços no qual as pessoas possam se expressar, e não há razão nenhuma da gente manter isso para todos os tipos de expressão cultural e não para a religião. Mas, para além disso, isso garante uma menor rigidez psicológica dessas pessoas. Porque você está incentivando as religiões a adaptarem e não rejeitarem. Você está falando de uma maior tolerância em relação a certas práticas, em relação a certos espaços, em relação a certos comportamentos. Você está dizendo que, na verdade, essas coisas não são inerentemente ruins. As pessoas não se devem sentir culpadas inerentemente por querer ouvir música, por querer jogar um jogo. Esse tipo de coisa está abarcado nos planos de Deus e você pode fazê-lo sem culpa, e você está oferecendo um espaço no qual você possa fazer isso com a comunidade que você já estabeleceu dentro do seu meio religioso. Fala, Arthur. Nina, não é um debate exatamente sobre se a música é ou não pecaminosa, mas onde a pessoa vai fazer isso? No mundo melhor, não seria a igreja falar, escute música assim, mas lá fora, ou vá para academia com os outros colegas. Mas isso é particularmente burro, Arthur. Em que mundo que a igreja vai virar e dizer, ei, peque, mas peque em silêncio? O ponto da igreja é que ela está justamente o tempo inteiro tentando ocupar a sua vida inteira. Ela está o tempo inteiro dizendo que você deveria e não deveria fazer. Então, na prática, o sujeito no seu mundo, que não tem nenhuma viés, nenhuma forma de acessar esses espaços sem culpa na cabecinha dele, ou uma forma integrada de acessar esses espaços, ele vai ter que superar a culpa cristã dele, vai ter que superar o medo dele de ir pro inferno, vai ter que superar o medo dele de estar desapontando a mãe, o padre e todo o caralho a quatro, e dos amigos cristãos dele mandarem ele tomar no cu, pra poder acessar uma balada
balada e se sentir deslocado, porque ele não conhece ninguém lá e ele não tá acostumado com aquele meio. Então, não há mundo no qual a igreja vai virar para você e diga, vá para esses espaços que a gente historicamente construiu como pecaminoso, que está fora do meu controle, e fique em paz. Isso não é possível. Mas, para além do que eu estava falando, a redução de seriedade da igreja aqui também é relevante mesmo. Você está incentivando a criticidade na medida no qual o que esses espaços propagam são mensagens e não dogmas. Ninguém vai para uma balada gospel para ouvir alguém falar aborto é ruim 15 vezes. Mas eles vão para ouvir mensagens do tipo, ai, Deus te ama, Deus se sacrificou por nós, ame o próximo, siga a igreja ou merdas do tipo. Esse tipo de espaço, a ideia de um stand-up religioso, a ideia de gaming, a ideia desse tipo de elemento que reduz um pouco a seriedade que a própria igreja construiu sobre si mesma, garante que a firmeza dos dogmas também se enfraquece um pouco nesse processo. Você está basicamente permitindo que a pessoa engaje com a vontade e a doutrina religiosa no qual ela acredita, só que por vieses que reduzem o quanto que isso parece algo rígido, interminável e que sempre teve mantido historicamente. Quando um stand-upper faz uma piadinha com a Bíblia na minha frente, eu paro e penso por um instante, caralho, eu posso fazer piadinhas com a Bíblia. E isso não é pecaminoso, isso não é algo que eu preciso xingar, eu não preciso linchar essa pessoa. Isso é uma prática que está dentro do espectro da prática humana e eu posso engajar com ela sem ser um pecaminoso. Com isso, orgulho hein? Depende. Gente, só um segundinho. Perdão, ainda tá de pijama com o cabelo bagunçado, mas isso aí. Tá. Vocês me escutam bem, né? Alguém sinaliza aí, por favor. Valeu, Nino. Perfeitamente. Valeu, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar em 3, 2, 1. Gente, basicamente isso é um debate sobre qual que é o espaço da religião na nossa sociedade para os indivíduos que efetivamente, enfim, têm algum tipo de fé. O primeiro grande risco que essa moção ela sugere é a formação de bolhas. Então, necessariamente, as pessoas têm no espaço da religião um espaço muito importante. Pelo menos na média das pessoas que têm fé, elas acham a igreja um espaço importante porque influencia a moral delas, a fé, coisa sobre como ela vê o mundo, e frequentemente elas os fazem desde que elas são muito pequenas. Então, enfim, é uma coisa que elas são acostumadas a fazer. Existe uma separação histórica, enfim, a parte mais saudável que a gente vê da história, assim, tirando a Idade Média, etc., sempre houve uma separação saudável entre o que é fé e o que é a sua vida normal. Então você tem um espaço da fé que você participa, você acredita, você tem seu ciclo social lá, e ele influencia o jeito que você vê o mundo, mas você tem outros espaços que você tem outros tipos de experiência com pessoas que não acreditam necessariamente no que você acredita, e a partir disso você tem uma interlocução saudável. Ok. É muito importante que a gente mantenha assim, e o processo de secularização atrapalha esse progresso. Eu já explico por quê, deixa eu dar um passo para trás e falar um pouco sobre o caso de primeira oposição. A questão do pecado é fundamental no caso de primeira oposição, e eu acho que, na verdade, não é exatamente o que era para ser debatido nessa moção. No mundo da Nina, é perigoso que a gente não tenha essa secularização, academias, músicas, etc., porque a igreja, ela fala que é pecado você jogar videogame, você ir na balada, você escutar música, esse tipo de coisa. E, portanto, o fiel, como é muito crente em relação ao que estão falando para ele na igreja, ele ou não faria esse tipo de coisa, que são coisas saudáveis para ele, ou ele faria de maneira muito culpada, ok? O fiel que é tão influenciado a ponto de achar que videogame, música, ou qualquer tipo de coisa extra-igreja é realmente uma coisa muito, muito, muito ruim, então você faz com uma extrema culpa, ou você sequer faz, é um tipo de pessoa que já está muito influenciada para a igreja, e esse cara, especialmente, que eu não quero que a igreja dê uma academia para ele, música para ele, stand-up para ele, porque o tipo de força que essa igreja teria sobre esse indivíduo seria extremamente grande, muito maior do que já está sendo, e já está sendo de uma maneira muito pouco saudável. Pode falar, Nino. Cara, mas o papel da igreja é justamente botar culpa na cabeça das pessoas. Você acha que são só as pessoas mais crentes que vão se sentir culpadas de fazer coisas que a igreja diz que é um pecado? Não, acho que todo mundo sente num certo sentido. Quando eu bato em alguém, eu vou sentir culpa nisso, porque eu sei que é moralmente errado. Agora, quando essa moralidade entra para aspectos da vida que não necessariamente tem a ver com o nosso senso comum ocidental, como coisas morais, como jogar videogame, escutar música, e eu ainda assim sinto uma culpa grande em relação a isso, aí eu acho que são só os fiéis que estão mais sob uma zona de influência muito forte da igreja e que, de fato, a situação está preocupante. E quando esse cara começa a, de novo, só viver na igreja, academia na igreja, música na igreja, stand-up na igreja, aí a igreja tem um grau de manipulação sobre esse indivíduo que eu fico até preocupado com o tipo de atitude que esse cara pode fazer na medida que ele escuta o pastor falar uma coisa que não devia, ou ele interpreta de maneira errada, ou ele acha que as pessoas que não fazem como ele são pessoas, enfim, que são extremamente pecadores e que talvez, enfim,
elas não devessem agir daquela maneira, coisa desse sentido. A gente está caminhando para o radicalismo, uma seita nesse universo, com esse tipo de pessoa, que é muito perigoso no mundo que a gente faz essa secularização. Ok, mas eu não quero nem falar dessas pessoas mais radicais, porque eu acho que são o pior caso para o debate. Para vocês, assim mesmo, sabe? Eu acho que o debate mais razoável é o debate sobre o fiel médio. E esse fiel médio, ele normalmente segue a fé dele e ele faz coisas em outros espaços. Mas a igreja, normalmente, é um espaço que ele gosta muito. É um espaço que as pessoas são legais, que elas agem da maneira que ele age, ela pensa coisas que outras pessoas, que os ateus normalmente acham esquisitas e tal. E ele se sente mais entendido lá. Ainda assim, ele tem que viver em outros espaços de maneira saudável, ter outros ciclos sociais. No mundo que a gente está vivendo agora, da secularização, cada vez menos ele tem que fazer isso e cada vez mais ele entra nessa bolha e ele começa só a entender o pensamento religioso. Aliás, a gente tem condições de efetivamente fazer uma expansão de tal maneira que o fiel praticamente só viva dentro da igreja? As igrejas evangélicas têm. Tem por três motivos. Primeiro, tem gente. É a segunda maior religião do Brasil e boa parte da população brasileira é protestante. Então você consegue ter ciclos sociais enormes vivendo praticamente só em espaços protestantes. Dois, tem dinheiro. Mesmo as igrejas menores têm uma quantidade razoável de dinheiro, porque os fiéis têm o hábito de contribuir, mas caso a sua igreja muito pequenininha de bairro não tenha, a interação entre igrejas diferentes no protestantismo de maneira geral é muito razoável. Poucas têm brigas tão intensas assim, o que faria com que, beleza, eu sou de uma igreja protestante X aqui no meu bairro, mas tem uma Y que tem uma academia e meus amigos estão indo lá, eu conheço gente de lá também, então é muito fácil a pessoa fazer esse tipo de interação. E três, tem organização explícita, pensada, está muito bem documentado como a expansão das igrejas protestantes no Brasil, para o interior e até para outros continentes, Estados Unidos, África, Europa, é proposital, é planejada. Tem gente pensando nesse tipo de expansão de tal maneira a conseguir a maior parte de fiéis e dominar, de algum sentido, a vida desse tipo de pessoa. Então é algo que dá para ser feito sim. Nesse sentido, as pessoas viveriam cada vez mais em bolhas e não teriam interações sociais com outros ciclos sociais, porque a gente sabe que é fundamental. Tanto a gente está vendo isso no mundo da internet, que bolhas virtuais já estão causando estragos imensos. Imagina quando essas bolhas se transpassam para espaços presenciais, que você mal tem contato com pessoas que pensam de maneira diferente. Só para vocês terem alguma visão prática de como isso acontece, imagina a pessoa mais religiosa que você conhece, aquela pessoa que não gosta de fazer quase nada, que, enfim, está acostumada a fazer, não gosta de beber, só quer casar muito cedo porque não quer transar antes, enfim, qualquer desse tipo de hábito que às vezes a gente, que é uma pessoa menos religiosa, acha um pouco estranho. Essa pessoa está muito longe do espaço de só viver as bolhas religiosas, porque você encontrou ela num espaço em comum, seja faculdade, seja academia, seja algum clube social. A pessoa que está nesse. As piores pessoas nesse sentido, que são mais influenciadas pela igreja, você sequer vê, porque elas realmente estão nas bolhas. E a gente está propiciando que essa bolha seja cada vez maior, porque tenha cada vez mais esse tipo de pessoa, o que já atrapalha o diálogo com o resto da sociedade. Por óbvio, isso também atrapalha muito quando esses pastores, e isso não é incomum, está muito bem registrado também, desde 2010 pelo menos, quando esses pastores tentam fazer influência política direta. Então eles falam para você, você deveria votar no fulano, olha só, esse tipo de partido aqui é um partido demoníaco, etc, etc, etc. Isso não é incomum no movimento das igrejas protestantes, tem tido uma influência muito grande em todas as eleições desde 2010, extremamente registrado, e no espaço que você vive cada vez mais em bolha, seus ciclos sociais são cada vez mais ciclos sociais religiosos, a sua influência, a influência do pastor em relação aos fiéis nesse sentido é muito maior, o que acaba, de novo, não só atrapalhando qual o papel da fé no mundo em que existe fé e os ciclos sociais mais saudáveis, mas a fé acaba ingerindo em um espaço que todos somos unânimes que ela não deveria ingerir, que é o espaço da política, de maneira muito mais forte. Por fim, existe uma banalização do que é o acreditar. Assim, quando você vai na igreja, qual que é o seu foco? Seu foco é pensar em moralidade, pensar o que existe em relação a Deus, etc., como o mundo deveria funcionar. Isso é uma coisa extremamente difícil. A gente está num mundo que é muito mais fácil a gente pegar coisas de curto prazo, se distrair, etc. E a fé, ela exige um grau de concentração, um grau de foco muito grande. No mundo que você acaba colocando uma série de distrações relacionadas, esse cara vive mais a igreja, mas ele vive muito menos a religião. Porque ele está lá focado pelo stand-up, pela música, ou mesmo que não seja a intenção dele, ele acaba se distraindo por essas coisas. A fé vive de real, que te faz refletir, te faz ir para um mundo diferente e exercer a sua moralidade nesse mundo diferente que tem tentações, essa fé é mitigada e por isso é muito negativo, tanto para o exercício da fé quanto para o exercício social desse indivíduo. Muito obrigado. Dele, ó. Dá pra me escutar de boa? Alô? Obrigado. Eu começo então. Ah, deixa eu pegar o cronômetro. Tá. Eu começo em
3, 2, 1. Furtado, eu vou fazer minha obrigação de adjunto e cumprir o meu ônus de engajamento. Eu vou começar fazendo isso flipando o caso de primeiro governo. Os meninos, eles tentam falar sobre um caso de bolhas, sobre como, no final das contas, o que a Nina fala vai gerar para dentro desse indivíduo religioso, sobre esse agente que tem essa fé, o fato que ele vai estar mais preso dentro das suas bolhas. O porquê que isso é mentira no final das contas? Fato é, primeiro, as coisas que a Nina já trouxe, o indivíduo ele já busca espaços dentro da igreja, ele já busca passar tempo com seus iguais, os rolês dele já são com pessoas que estão dentro da igreja, ou com a família dele, ou coisa do tipo, então ele já tem esse reforço constante. Mas um outro ponto importante aqui, esse indivíduo ainda é forçado a sair da bolha no seu dia a dia em espaços sociais que não envolvem a igreja. Ele ainda vai para a faculdade, ele ainda vai para o trabalho, ele ainda tem que passar a maior parte do tempo dele, inclusive, em ambientes que não são relacionados à igreja, e nesse tipo de ambiente ele ainda é obrigado a impactar com visões diferentes de mundo. E se o que o Arthur quer é visão de mundo diferente para esse indivíduo, eu entrego para ele agora. No final das contas, esse tipo de ambiente representa para o indivíduo inclusão. Significa que é o tipo de ambiente onde ele não iria. Ele não iria no stand-up, geralmente, ele não iria jogar, ele não iria numa balada e coisas do tipo. E como o Arthur muito bem provou, no final das contas, eu estou traindo, inclusive, o religioso médio, a pessoa que talvez não também estaria muito em contato com a igreja. Ou seja, eu estou colocando todas essas pessoas que antes eram separadas, o religioso muito agressivamente religioso e o religioso que estava, sei lá, solto pela sociedade, no mesmo espaço. As pessoas que vão frequentar esse tipo de balada, que vão frequentar esse tipo de ambiente, no final das contas, não são as mesmas que só iam para a igreja, e isso per si já é uma expansão de visão do mundo que esses indivíduos têm. As pessoas que a gente está colocando dentro desse debate, esses dois tipos de stakeholders, o primeiro mais limitado e o segundo mais expandido, eles são completamente disputados dentro do caso da Nina, porque no final das contas eu ainda tenho algum tipo de ganho de permissividade desses indivíduos de frequentarem o mesmo ambiente, ambientes que eles não iriam anteriormente, e no final das contas poder aprender uns com os outros e ter algum tipo de diferença na visão de mundo deles. E eu cheguei, inclusive, no segundo ponto que vem do Sono Bernardo e o Arthur quase não toca, que é sobre questionamento. Ele tenta falar para mim de que a alienação existe nos. Ele tenta falar para mim que no final das contas é do lado deles que eles têm capacidade de questionar e tudo mais. Mas, cara, a gente concorda que a alienação existe em ambos os mundos, mas se em um dos dois existe mais crítica, é no nosso. Por causa que eu estou frequentando meus espaços de fé e de religião, não somente nos espaços que são marcados por dogmas ou por rigidez simbólica de como que eu devo viver essa fé, mas em ambientes onde essa fé é posta a teste por meio de ambiente, de uma frase cômica, por meio de uma satirização dela, ou simplesmente de normalizá-la no seu dia a dia como algo que pode ser feito de piada. Ou seja, até mesmo os dogmas dessa igreja são colocados em teste para esse indivíduo e, portanto, tem mais capacidade de crítica. Agora, esse já é um impacto muito claro da nossa parte sobre como que o indivíduo tem mais capacidade de ter uma relação mais qualitativa, de mais qualidade para com a sua fé. E eu quero trabalhar sobre um ponto que o Arthur parece ignorar dentro do nosso caso. Mesa, o nosso caso não é só sobre inclusão da pessoa dentro do ambiente, ou seja, como é que esse indivíduo tem capacidade de frequentar esse ambiente, de estar em locais onde ele anteriormente não estaria, sem sentir culpa e tudo mais, mas também sobre o ambiente na pessoa. No final das contas, a maior parte dessas pessoas evita esse tipo de ambiente, não só pelo mecanismo de culpa que a Nina trouxe, o Arthur confunde como se fosse todo o nosso caso, mas também pelo fato de que esse tipo de ambiente geralmente não te trazia estímulo. Como elas vivem uma vida regrada por regras específicas e por dogmas da igreja, elas entendem que esse tipo de ambiente não é o tipo de ambiente com o qual elas se divertiriam e coisas do tipo. Ou seja, elas se limitam dentro das suas regras. Elas vivem a sua vida de uma forma limitada e elas não se permitem ir em lugares diferentes. É no nosso mundo que eu crio esse tipo de ambiente que essas pessoas possam viver esses estímulos e essas presenças, curtir música ao vivo, curtir coisas que elas não curtiriam na sua vida no geral. Isso faz com que elas tenham uma relação menos limitante com a religião, ou seja, a igreja e a religião e a fé delas é vista menos como um estímulo que limita o modo de vida que elas têm para dentro desse debate e realoca-se dentro de um tipo de coisa que elas podem viver com cotidianidade dentro da vida delas. Antes de eu continuar, após Segundas Casas. Não é uma rigidez vazia, mas sim para preservar a santidade e o foco da igreja e o que ela pretende fazer na vida das pessoas. Aí, quando a gente traz as práticas seculares para dentro do ambiente da fé, mesmo que neutras, a gente corre o risco de misturar o sagrado com o profano. E você perde o objetivo da igreja. Puta, mas aí vocês vão ter que me explicar muito bem o primeiro, por que que é positivo que a igreja tenha essa rigidez de fé, que sobre o seu funcionamento, sobre seus dogmas e tudo mais.
Ou então você vai acabar caindo no mesmo argumento do Arthur que eu já bati antes. Então, boa sorte. No final das contas, a gente também consegue diferenciar aqui, né, no sentido de ganhar das nossas casas baixas, porque independente do que os meninos tragam para dentro desse debate, isso não é mais relevante do que, a forma como o indivíduo consegue viver a sua fé de maneira mais saudável, permitindo-se a si mesmo estar em ambientes diferentes e permitindo, portanto, que o ambiente seja incluído na sua vida, vivendo a fé de uma forma menos limitante e mais crítica, mas principalmente tendo capacidade de estar em ambientes antes que persiga o divertimento, o benefício que ele vai ter desse ambiente que antes ele não frequentava já existe. E dois, o fato de que quando eu falo sobre a qualidade dessa fé e tudo mais, eu falo sobre como o indivíduo se emancipa da sua culpa de alguma forma, no sentido de que ele tem a capacidade de viver esses espaços com menos culpa. A igreja, portanto, se torna menos limitante. Aqui é sobre o crescimento da igreja concatenado à sociedade. A principal ferramenta e a mais interessante que a religião sempre teve na vida do indivíduo foi a sua capacidade de conexão e de estabelecer círculos sociais. A capacidade que ela tem de colocar esse indivíduo como uma pessoa conectada com o mundo em volta dela e que tenha amizades, que tenha vínculos e coisa do tipo, tudo baseado dentro de um interesse em comum. E é no nosso mundo onde eu tenho a igreja cumprindo esse papel em todas as instâncias da sociedade ou em todas as que ele tem capacidade de estar. O caso de governos que aparece até então, ele carece, inclusive, de excludência, por causa que as bolhas, a ideia de que você vai estar limitado de alguma forma, já existe em qualquer um dos mundos. Em qualquer um dos mundos, as pessoas vão ter algum nível de embolhamento ainda, vão perseguir estar com as pessoas que elas gostam, com as pessoas que lhes são comuns, mas é no nosso mundo que a gente consegue entregar benefícios reais para como que essas pessoas vão agir dentro das suas vidas e como que elas têm a capacidade de viver a sua fé. E isso não se limita só ao indivíduo que é extremamente religioso, mas a todo e qualquer indivíduo que enxerga a religião como um ponto central ou sequer importante dentro da sua vida e se vê colocado como e vê a religião como um agente dentro da sua vida. Mas é no nosso mundo que ele tem capacidade de ter uma relação mais saudável com ela. Infelizmente, meu tempo se finda, então só tenho a dizer muitíssimo orgulho em propor. Me opor, né? CGMG. Vocês me escutam bem? Perfeitamente. Beleza, começar em alguns segundinhos. Começando em 3, 2, 1. Mesmo o primeiro governo aqui, ele basicamente se perde muito, primeiro porque eles não mecanizam exatamente como que essa perda de foco vai alterar qualitativamente os benefícios da igreja. A gente vai te dizer como, que é justamente essa perda do principal papel da igreja, que é justamente na construção da moralidade, da ética dos indivíduos. E segundo, essa lógica que eles falam de autossuficiência, de você se isolar na igreja por meio de bolhas, eles não explicam muito a importância disso, principalmente porque eles não abordam o principal impacto disso, que é simplesmente a tolerância, uma palavra que não surge em nenhum dos discursos das primeiras casas. Vamos lá. Em relação ao principal papel da igreja, por que que a gente acredita que a questão mais importante é justamente a construção de uma moralidade sólida dos indivíduos? Porque a gente já vive numa sociedade extremamente baseada em prazeres momentâneos. A gente tem, por exemplo, redes sociais, que você tem uma bomba dopaminética com prazeres, vídeos curtos, que você dá uma risadinha e etc. E vários outros prazeres hedonistas na sociedade. A gente vive uma indústria da cultura baseada principalmente na monetização da espetacularização, da glamorização de um grande entretenimento que vai gerar justamente esse prazer superficial, esse prazer frívolo de curto prazo e momentâneo. Quando a gente pega esses elementos e traz eles para dentro da igreja, o que a gente está fazendo, na verdade, é profanar o lugar da igreja, que sim, Nina, deve ser um lugar sério, porque é nesse ambiente sério que a gente consegue, somente com essa seriedade, gerar um lugar propício para introspecção, reflexão e realmente uma construção de uma moralidade mais sólida, certo? Por que que a gente acredita que isso é extremamente importante? Caracterização. Quando a igreja atua, principalmente as igrejas evangélicas, elas têm uma capilaridade muito maior em populações mais pobres e vulneráveis, inclusive menos escolarizadas, que geralmente tiveram menos acesso a, por exemplo, reflexões
de um ensino superior que tem algumas matérias de ciências políticas, ciências sociais, e que a pessoa vai estudar, por exemplo, filosofia no nível mais avançado. Então, muitas das vezes, essas pessoas, o único canal delas para ter essa construção da moralidade é por meio da igreja, quando elas vão semanalmente ouvir a pregação do pastor. E é o pastor que vai passar para ela reflexões extremamente importantes sobre o que é ser ético, sobre o que é, como você precisa ser uma pessoa honesta, como você precisa ter esse autocontrole para, por exemplo, não ceder a determinados pecados em detrimento do seu benefício individual, não ferir os demais, enfim, seguir um princípio de uma moralidade ética, você valorizar a sua família, você respeitar o próximo, não fazer com o outro o que você não quer que seja feito com você mesmo. Além do âmbito da família, o segundo principal âmbito é justamente esse âmbito da igreja. Quando a gente traz e coloca todos esses elementos dentro da igreja, você não vai ter, durante um festival com um DJ, uma reflexão séria sobre moralidade. Um stand-up que vai estar todo mundo rindo, uma reflexão séria sobre como ela deve se portar diante daquela família. Porque não necessariamente aquele riso vai ser direcionado para uma reflexão mais profunda. É só nesse espaço de silêncio, em que todo mundo fica caladinho e ouve o pastor, que você consegue realmente ter essa introspecção, essa reflexão de você parar para ouvir aquela pregação, aquela parábola que o pastor tá falando, e depois você vai refletir durante a missa sozinho, os elementos da sua própria vida que reverberam com aquele momento. Por exemplo, ele está falando sobre uma lógica de inveja, você vai pensar nos momentos que você foi invejoso com alguém, e ele está falando como isso é um pecado, e você vai passar na sua vida a não fazer mais isso. É muito difícil você gerar essa mesma reflexão simplesmente ouvindo uma música ou ouvindo uma piada, certo? Então a gente acredita que isso enfraquece ainda mais o papel da igreja. E mais do que isso ajuda ainda mais a gente intensificar o pior da igreja, que é justamente essa lógica de mercantilização da fé. Por quê? Quando você tem esses elementos da espetacularização, da glamorização, que são muito atrelados a uma indústria de entretenimento, isso está muito perto de uma lógica mercantilista, uma lógica pautada principalmente por uma lógica de consumo. Então, agora, para você ir no evento da igreja, você tem que pagar um ingresso extremamente caro desse festival, senão você não vai fazer parte daquela comunidade eclesiástica e você não vai conseguir ter o mesmo assunto com o pessoal da igreja, porque todo mundo foi nesse grande festival. Se você não conseguir pagar o ingresso desse stand-up cristão agora, você não vai conseguir fazer parte daquela comunidade, não vai se sentir mais acolhido. Então, na verdade, a gente está aumentando ainda mais o custo de entrada para você ter acesso a esse espaço de acolhimento, a esse espaço de reflexão, e que no final das contas nem vai ter qualitativamente um ganho tão grande assim. Então a gente piora muito o principal papel social da igreja, principalmente nessas comunidades que ela atua, certo? Bom, por que a gente acha que essa questão de círculos sociais simplesmente não é importante, como eles falam? Porque em ambos os mundos a gente vai ter contato social com as outras pessoas. No mundo deles, a gente vai ter contato social ainda mais só com as pessoas da igreja. A gente acredita no nosso mundo, a gente vai ter também esse contato com as pessoas da igreja, mas também contato com outras pessoas. E o contato com as pessoas da igreja vai ser muito melhor, porque vai ser baseado depois um contato pós-pregação e não um contato em uma festa, que é um contato ainda mais superficial e não um contato qualitativamente superior. Vamos lá. Agora, só ajudando o caso de primeiro governo a de fato vencer a de fato ser bom, eles não falam em nenhum momento do dano que tem essas bolhas. E o dano é justamente a polarização da sociedade. Por quê? Por conta do próprio mecanismo da convivência. Quando você convive com pessoas diferentes, que têm uma perspectiva de mundo de você diferente da sua, uma religião diferente, e você tem uma pluralidade muito maior, uma diversidade muito maior, o que isso gera é que por meio do contato você humaniza aquela pessoa diferente e é assim que você consegue gerar muito mais empatia, ter muito mais tolerância. Mas antes de continuar esse ponto, vou dar POI para segunda posição, primeira posição. Comédia, ela já se provou como, tipo, a comédia ela já se provou um dos maiores aliados à autorreflexão crítica. Por que isso não se aplica à autorreflexão da sua própria fé? Mecanizando o exemplo que você Cara, mesmo deu. no comparativo, ainda que possa gerar algum tipo de reflexão, uma reflexão muito mais superficial do que o pastor diretamente falando algo para você, que é uma reflexão muito mais direcionada, muito mais pautada a ser muito mais próxima daquele evangélico dos ensinamentos da igreja. Você tem que ser comparativos e provar porque que essa reflexão seria melhor do que a reflexão que eu estou propondo. Vamos lá. Continuando o ponto do sectarismo, isso faz com que, justamente
Quando você não tem esse contato por meio da convivência, as pessoas vão ter uma questão muito de intensificar a intolerância dela e de não humanizarem as pessoas que têm uma religião diferente. Então, a falta desse contato vai fazer com que elas tenham muito mais preconceito, muito mais intolerância, que elas respeitem muito menos a questão do oposto. E, Arthur, o problema não é simplesmente elas votarem em quem o pastor indicar. O problema é que os pastores vão indicar pessoas com uma plataforma política muito mais radical e muito mais intolerante, porque agora a gente está vendendo essa ideia de que a pessoa só pode viver na própria bolha dela, dentro da igreja, não pode conviver com nenhuma pessoa fora da igreja, porque as pessoas fora da igreja são pecadoras. Essa é a problemática da situação. Mas, enfim, a gente ainda acredita que isso é menos importante do que o ponto que a gente abordou de moralidade. Extremamente orgulhoso de propor. Seu MO. Oi, eu vou só abrir meu cronômetro e assim que eu fazê-lo, peço um minuto. Porra. Tá, começa em cerca de 35, 40 minutos. Vocês me ouvem bem? Dá. Perfeitamente. Obrigado, Furtado. Eu vou iniciar meu discurso em incentivo fortemente de pontos de informação em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa é o caso de primeira oposição, falar sobre firmeza dos dogmas, direito de se expressar e integração social. O caso de Nina é bom, mas esquece de explicar o que faz essa violência tão mais positiva, o que faz essa vivência tão mais positiva, qual mecanismo, modo, sensação acontece no crente, mais falta materializar o impacto no dia a dia. 2. A pouquíssima análise de primeira oposição de como essa interação se reverbera no conflito igreja-sociedade, que é uma máxima da odiernidade, né? O conflito entre os grupos das igrejas e a sociedade. Segunda posição vai verticalizar o primeiro ponto, integrando a análise mais relevante e encaixar o enquadramento desse conflito latente da odiernidade e, por ser tão frequente, é mais relevante. Nesse sentido, as igrejas evangélicas que não gamificam seguem o padrão majoritário do status quo que primeiros governos não lidam e tratam essas igrejas como tipo fossem igrejas católicas, na verdade, e não são assim. Que é de uma não neutralidade frente às coisas do mundo. Primeiro governo, mas sim de uma aversão. Assembleia de Deus, Deus é Amor, Silas Malafaia, Universal, Marcos Felicianos, todos os maiores pastores do Brasil e das igrejas evangélicas majoritariamente perpetuam a visão de aversão a esse mundo secular no contrafactual, assim, nos outros tipos de igreja, intitulando-os como demoníacos, pecaminosos, cooptam discursos extremamente conservadores ao invés da libertariedade da vida real. Por isso, essas igrejas de governo trabalham incansavelmente para gerar um grupo coeso e físico forte e rígido como contranarrativa ao status quo que fortalece significativamente as bolhas sociais dos cristãos inseridos. Nesse aspecto, se a primeira oposição se limita a dizer que é pouco excludente, a segunda oposição mostra e questiona diretamente o primeiro governo e mostra, na verdade, porque se afundar no mundo da religião é muito pior no mundo deles. Portanto, note que essas pessoas, quando entram nas igrejas, têm acesso frequentemente à sedução do mundo. Propagandas, amigos, parentes não religiosos, outdoors, séries, filmes. Desse modo, esse indivíduo tem duas formas de reação tem duas formas de reação a esse contraste, né, entre a vida da igreja, aquela moralidade rígida e tudo mais, tipo, contar ao mundo, não pode cortar o cabelo, saia longa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, frente a esse mundo sedutor, né, do próprio mundo. Primeiro, elas se sentem assim, tristes, isoladas. Lembre-se que no momento que elas estavam fora, tiveram um momento de felicidades, em festas, com amigos, comendo, bebendo, tomando cachaça, beijando na boca, o que eles necessariamente perdem agora. O que faz com que essas pessoas sintam a inveja, ou então, tipo, gatilhos de momentos que eram felizes naquele momento, ou então se sentem-se tristes a todo momento quando ela lembra aquilo, quando vê foto, quando vê os amigos se divertindo. Principalmente jovens, sentem-se excluídos desse próprio grupo social, excluídos dessa vida externa, porque eles têm, uma tristeza, dois, um sentimento de que eles não pertencem àquilo. E a outra forma de geração, né? Gera ainda mais bloqueio e aversão a esse mundo. Se os dogmas e essas coisas que esses pastores, essas maiores religiões já falam, o que acontece é que no mundo onde eu não posso sentir aquilo,
onde eu não posso sentir aquilo, a blindagem psicológica que a pessoa faz é que se eu não posso ter aquilo, basicamente, tipo, ninguém pode. Se é do diabo e eu não posso ter aquilo, se eu tô sentindo esse sentimento, que esse sentimento é pecado, ser avesso àquilo, eu tenho que odiar aquilo, eu tenho que ficar contrário àquilo. A resposta para isso são duas formas de reação que são paralelas nos dois mundos, tanto para quem fica triste, tanto para quem fica mais avesso. Ou você não aguenta e sai da religião, a gente não vai trabalhar nesse ponto porque a gente concorda que, tipo, não é tão comparativo assim, mas enfim, você não aguenta essa religião. Ou segundo, você se afunda na sua bolha social. Porque se você não pode provar aquilo, se você não gosta daquilo, se você está se sentindo triste, você se aprofunda. Para sentir mecanismos de felicidade nessa lógica mais coercitiva e de mitigação das liberdades que a gente tem nas igrejas evangélicas, ou tanto porque você, tipo, já tá avesso àquilo justamente por achar que aquilo é absurdo e tudo mais. Enfim, justamente porque você, tipo, não quer ter tanta tentação assim pela aversão, então você tenta focar naquilo, mas não focar na perspectiva crítica, mas focar na perspectiva de pouca interação, de se fechar nas bolhas sociais, que é o tanto que o primeiro governo fala. Isso já destrói o ponto de isolamento do primeiro governo por si só, porque ele é necessariamente mentira. E justamente o isolamento é maior no mundo deles, porque no meu mundo eu tenho assuntos em comum para falar com essas pessoas para chegar a isso lá. Isso chega aos nossos dois impactos prometidos em relação à diferença de primeira posição. Primeiro, a felicidade e a satisfação, então esse indivíduo se sente menos triste, se sente menos excluído. Então ele agora, por exemplo, e isso está intrinsecamente relacionado ao nosso segundo ponto, que é mais a integração social das bolhas evangélicas. O crente não se sente isolado, os jovens não se sentem tão excluídos e tem menos aversão a quem faz essas coisas. Então agora eu tenho um assunto em comum para divertir com meus amigos na escola. Tipo, o que fez no final de semana, então tipo, eu não vou falar que eu fiz uma coisa totalmente diferente. Eu posso falar que eu também estava me divertindo, que eu também estava rindo, que eu também estava na festa. Então, tipo, a dança que eu aprendi no Fit Dance Gospel. Então essas pessoas se sentem menos excluídas e se sentem fazendo parte mais disso. Elas sentem que agora elas têm, na verdade, uma interpretação diferente do mundo e não que o mundo não pertence a elas. E não que essas pessoas são contrárias a elas, que essas pessoas são avessas a elas. O festival que você faz no final de semana. Isso gera tanto uma lógica de felicidade, porque agora aqueles gatos. Porque tipo, eu sinto que eu tô perdendo menos na religião, eu faço mais coisas que me conduzem àqueles gatilhos de felicidade que eu tinha antes de estar na religião. Então, tipo, aqueles gatilhos, na verdade, agora eu não escondo eles, mas eu ressignifico esses gatilhos. Então, a vivência na religião, a experiência, que a primeira posição fala que dá experiência, mas não explica nunca porque a experiência é positiva, na verdade, porque a gente dá mais felicidade a partir desses gatilhos de momentos de felicidade, mas mitiga também os impactos negativos do status quo, a partir do momento que no status quo, quando a gente tem essas igrejas que não fazem gamificação, o que a gente tem, na verdade, é um nós e eles. É por isso que a gente vê um crente como Silvio indo na festa do break, como Rebeca, porque a igreja de Silvio é aquela igreja da bola preta, então ele não sente tanta aversão àquilo. Ele entende que ele pode participar disso, mas de uma forma ressignificante. Os evangélicos do nosso mundo são evangélicos que necessariamente são evangélicos que não estão tanto intrínsecos dessa bola e não se veem como nós e eles, como avessos, como contrários, como de outro mundo. E é nessa lógica de aversão, de fechamento de bolhas, que favorece problemas grandes de status quo, que é manipulação, preconceito, aversão aos outros grupos. No nosso mundo, as bolhas evangélicas, os evangélicos não são um grupo à parte do grupo social, mas são um grupo que se inclui, mas apenas ressignificam a forma de vivenciar. Mas, para além disso, o evangélico recém-filiado, principalmente os jovens, sentem-se mais felizes, mais uma vez, menos excluídos, porque eles têm gatilhos de felicidades e eles entendem apenas, mais uma vez, com o que eles estão ressignificando. Ponto de informação, primeiro governo. Além do crente médio ser muito menos religioso do que você, radical do que você está falando, Não, não, desculpa. Termine, vá. a proposição da oposição é quase tão boa quanto os pais que querem botar esporte para criança e contratam um professor particular para dar aula de basquete em casa em vez de escrevê-la num clube. Tá, primeiro, tipo, o segundo não existe. Essas pessoas não vão ir para festas se não são gospels. E, mais uma vez, o crente médio, na verdade, não é o do seu mundo. Eu citei aqui exemplos de várias igrejas que são as maiores do Brasil. Então, se a gente está falando aqui de Universal, Testemunho de Jeová, Assembleia de Deus, Deus e Amor, todas essas, na verdade, são muito mais rígidas e têm um maior bloqueio em relação à sociedade. Se o seu crente médio é um crente, tipo, católico, isso não existe. Na verdade, você, tipo, tá doido. Primeiro governo, ele fala sobre se afundar. Eu já flipei esse argumento e expliquei porque bolhas são poucos estudantes. Elas existem no meu mundo, nos dois mundos, e na verdade são menos no meu, porque eu tenho mais motivos e mais coisas em comum para conversar com as outras pessoas. E agora, no ponto similar, segundo o governo, não é só para tirar do debate. Primeiro, as pessoas também têm cultos, Daniel. Eu ainda vou ouvir o meu pastor. A igreja agora não vai ser só um festival. O caso do Daniel é pouquíssimo excludente, porque ele trata apenas como se agora as igrejas fossem só ir para festa, tomar refrigerante e dançar ouvindo gospel. Segundo, sobre reflexão, as músicas ainda têm letras que lembram a Deus e fortalecem esses valores e dogmas. Ou seja, em algum momento, quando eu tô cantando aquela música, quando eu tô fazendo aquela dança, eu lembro dessa letra e isso fortalece porque entra no meu psicológico. Mesa, a gente já fecha os pontos de primeira oposição, mostra porque governos são um pouco excludentes, não estão lidando com esse debate, muito orgulho em vencê-lo. CGWG. Eu vou só colocar meu cronômetro aqui e eu já vou iniciar.
Tá, peraí. Eu vou iniciar então meu discurso em 3, 2, 1. Bom, primeiramente mesmo eu vou começar com posições. Então, primeira posição nos diz que a gente tá fazendo uma expansão qualitativa. A igreja ela vai buscar fazer uma expansão qualitativa, porque elas morrem se elas não têm mais fiéis, e elas estão sempre buscando ter esses mais fiéis para que elas consigam se manter, especialmente no tempos de crise como os dias de hoje. Então, essa igreja ela vai necessariamente mudar de forma qualitativa, ela vai mudar sua forma, como ela funciona, como ela opera. E a pessoa aquelas pessoas que da religião, elas têm a igreja presente em todos os aspectos da sua vida, já no status quo. Então, essas formas de integração social que estão fora da igreja até então, tipo esses shows, esses shows de stand-up, enfim, eles são integrações sociais que são muito relevantes para essas pessoas e esses crentes precisam necessariamente se exaurir dessas relações sociais, porque isso não faz parte do convívio deles, do que a igreja prega para eles. Então, dentro do mundo deles, eles passam a ter um tempo e uma forma de ocuparem esses espaços. Garante uma menor rigidez nas pessoas religiosas. E tá se dizendo que, na verdade, essas coisas não são inerentemente ruins, mas elas são abarcadas pelos planos de Deus. A questão aqui, dizer que algo não é inerentemente ruim não significa que seja apropriado para adoração ou para a vida da igreja. A Bíblia, então, ela nos mostra que a gente tá falando, primeiro que a primeira posição, ele muda meio que a métrica do debate. Ele tá falando a métrica do debate, passando da perspectiva da igreja, mas eu acho que todas as outras casas concordam que a métrica desse debate tem que ser sobre o religioso. Então, quando a gente diz que algo não é inerentemente ruim, não significa que ele seja apropriado para adoração ou para a vida da igreja. A Bíblia, então, nos mostra, ou seja, o princípio dessas igrejas nos mostra que Deus estabeleceu formas específicas para se executar esse culto e essa comunhão a Ele. Não apenas por uma rigidez vazia, mas sim para preservar uma santidade e o foco na glória desse Deus. Então, quando a gente traz essas práticas seculares para dentro do ambiente da fé, mesmo que elas sejam neutras, como primeira oposição quer pintar, ainda que não existam coisas neutras, a gente está correndo risco, a gente está misturando o sagrado com o profano. A gente está comprometendo a distinção que a própria Escritura pede que o povo de Deus a mantenha. A fé cristã, ela perde o princípio de que a Bíblia é a revelação de Deus ao homem, contendo princípios eternos e imutáveis. A gente está pegando a Bíblia e querendo moldar ela de acordo com o nosso século. Mas, na verdade, quem deve moldar a sua própria vida, a palavra de Deus é o crente. Essas práticas, esses valores, de acordo com as escrituras, têm que ser seguidas. Não, não se dá para se reinterpretar ou adaptar o texto bíblico para se alinhar às tendências culturais do momento. Quando a ordem se inverte e a fé passa a ser ajustada para caber em moldes seculares, corre-se o risco de distorcer a imagem que a igreja passa da palavra de Deus, a gente enfraquece a autoridade das escrituras e transforma o cristianismo só em um reflexo da sociedade, e não uma luz que transforma essa sociedade. A verdadeira pregação não precisa imitar o mundo para ela ser eficaz. Quando a igreja faz isso, ela está enfraquecendo seu testemunho, como também a distância dos métodos bíblicos de propagação. E aí a busca por expansão e crescimento é legítima e necessária para a igreja. Mas isso não justifica a adoção de qualquer prática para que se tenha esse formato, especialmente aqueles que comprometem a existência e a fé das pessoas. Mudar a forma não pode significar abandonar os fundamentos bíblicos para se encaixar em modismos culturais. A igreja deve buscar o crescimento qualitativo, aprofundando a fé e compromisso dos fiéis, não apenas um crescimento quantitativo por meio de eventos e métodos superficiais. É, Até porque isso é negativo até para os próprios clientes. Já vou mecanizar para vocês como. E aí o adjunto, depois que eu fiz o pós para ele, ele me falou para responder o porquê que essa rigidez é boa. Bom, a rigidez da igreja, ela não é uma rigidez vazia ou autoritária, ela funciona, na verdade, como um filtro protetor da fé autêntica. Ela estabelece limites claros que preservam a identidade, os valores e os ensinamentos bíblicos essenciais, evitando que a mensagem se perca em adaptações superficiais ou modismos passageiros. Essa disciplina ajuda a manter a comunhão do corpo e dos crentes em torno de uma doutrina sólida, garante a santidade do culto e fortalece uma formação espiritual profunda, evitando que a igreja se torne apenas um espaço de entretenimento ou de acomodação cultural. Em outras palavras, essa rigidez, ela na verdade é um ato de cuidado, de fidelidade à missão divina e não uma imposição arbitrária. E aí, essa rigidez, ela é boa para os crentes porque ela oferece para eles um ambiente seguro e estável para o crescimento espiritual verdadeiro, que é o que essas pessoas buscam. Se elas estão ali naquele espaço de igreja, elas não devem querer estar no mundo, elas querem necessariamente serem salvas. Elas querem ir para um plano espiritual superior, elas querem seguir esse caminho de Deus. E aí, ao seguir princípios claros e imutáveis, os fiéis são protegidos da influência passageira e confusa do mundo, o que ajuda a fortalecer sua fé e caráter. E aí, passando então para o segundo governo.
Segunda posição, perdão. As pessoas, depois que elas saem, voltam e percebem que não podem fazer parte dessas atividades, basicamente é o que a segunda oposição nos fala, elas se passam a se sentir deixadas de fora, tristes ou até mesmo invejosas, sobretudo as pessoas jovens desse contexto religioso. Elas se isolam mais do mundo também, porque elas passam a querer resistir mais a esses gatilhos, dessas tentações. Agora, elas, no mundo deles, então, elas podem passar a rir, se divertir, tem uma interpretação diferente do mundo, e não que elas não cabem necessariamente naquele mundo. A questão é que é natural que os jovens religiosos se sintam excluídos diante das mudanças culturais e dos valores predominantes da sociedade. Mas a igreja, então, ela é um espaço e deve ser um espaço que fortalece a identidade cristã. Mas que também provoca esse diálogo, compreensão e um respeito mútuo. A fé verdadeira, ela não exige o isolamento, mas a coragem para viver os valores cristãos em meio à diversidade do mundo, construindo pontes, em vez de muros. Assim, os jovens podem se sentir parte de uma comunidade acolhedora e, ao mesmo tempo, engajados na transformação positiva da sociedade. Ser da igreja é necessariamente resistir à tentação do mundo. Esse é o objetivo de você estar na igreja. Esse é o objetivo e o critério, entre aspas, para você conseguir chegar ao céu, ao plano divino, que é o que as pessoas buscam. Então, quando você remove essas tentações, esses gatilhos tentadores, quando você entrega de bandeja uma facilidade para esses religiosos, você está removendo, você tira dessas pessoas o seu próprio propósito religioso e o próprio caminho delas para a salvação. Então, você perde não só o propósito da igreja, mas perde o propósito dessas pessoas religiosas estarem ali. É mais fácil elas saírem para um baile funk normal que vai dar exatamente na mesma coisa. Agora, partindo para o primeiro governo. Primeiro governo é um pouco limitado, não mecanizam muito bem. Eles falam basicamente sobre é, é, compromissos quase que obrigatórios e te levam a uma bolha e uma individualização, como trazer esses passos de fora da igreja para dentro da igreja, gera uma autossuficiência na igreja, não uma troca com pessoas externas, e a partir disso você tem uma fé corriqueira, banal, além de estar em um local isolado, você perde o foco e autoquestionamento da fé. E aí a fé com autoquestionamento é mais fortalecida, você questiona e escolhe acreditar. Perfeito. O adjunto fala basicamente a mesma coisa. Enquanto isso, segundo o governo, nos fala que há uma profanação do ambiente da igreja quando a gente traz esses elementos de fora. E também uma mercantilização da fé. E por que que isso é mais relevante? É, Basicamente, quando a gente fala sobre a profanação do ambiente da igreja e a mercantilização da fé, é muito mais relevante porque a gente está discutindo a criação de bolhas. No caso, a gente não está discutindo a criação de bolhas porque esses dois termos tocam diretamente a essência da missão. Ou seja, a profanação e a mercantilização da fé estão tocando a essência da missão e da identidade da igreja. Enquanto a questão de bolhas, embora importante, é mais um efeito colateral do que uma consequência direta. Então, a gente está falando da profanação e mercantilização envolvem a natureza sagrada e o propósito espiritual da igreja, que é o centro da fé cristã. São temas que questionam se a igreja está cumprindo o papel de um ambiente de santidade, reflexão e transformação. Ou está sendo diluída por interesses externos e lógicas do mercado. Com isso, muito orgulho em propor. A mesa reforça a importância de aceitar pontos de informação. COMO. Desculpa, whip de oposição. De boa, vou precisar. Furtado, vou te pedir um favor. Vou precisar do meu minuto. Quando der um minuto, você me avisa? Conta aí pra ele, Cauã. Isso aí. Comecei a contar. Acabou, um minuto. Tá, tudo bem, belezinha. Valeu, gente. Holmes, alguma coisa vai sair daqui. Alguma coisa vai sair daqui, brother. É isso aí. Tá, começa o meu discurso ainda.
5, 4, 3, 2, 1. Então, gente, é mesmo para defender, para terminar esse debate aqui, eu acho que é muito interessante a gente fechar alguns pontos que foram trazidos principalmente pelas nossas casas altas. Eu começo aqui com o primeiro governo, porque eles têm a seguinte afirmação no discurso deles, principalmente o de PM. Por que que a autossuficiência é algo necessariamente ruim? E eu provo que, na verdade, é algo que pode ser muito bom, porque, tipo assim, dá a oportunidade justamente de ressignificar o mundo fora da igreja, assim como foi trazido por Romeu aqui. Então, a gente percebe que não é necessariamente até mesmo obrigatório, porque ao mesmo tempo que a gente percebe que, tipo assim, as igrejas agora elas têm as atividades mais inovadoras, tem a festa de DJ, tem stand-up e tudo mais, aquele core, aquele núcleo, vamos dizer assim, ele permanece ali intocado. Então, tipo assim, respondendo a essa afirmação, tipo, de forma bem simples e direta, é tipo, mano, é só, tipo, você não ir, tá ligado? Se você não quiser ir para as raves, se você não quiser ir por que quer que seja fora daquilo que você já entendia como importante para a manutenção da sua fé, é literalmente só você não ir, tá ligado? Então, tudo bem. Mas isso necessariamente torna todas essas manifestações novas de fé, vamos colocar aqui sim, tornam a fé necessariamente mais banal? Poxa, a gente percebe que não, e isso aí eu já dou até uma forma de resposta aos dois governos. E não, porque o mundo ele já é desgraçado. Essas formas mais leves ainda seguem os mesmos valores, seguem o mesmo núcleo que a gente percebia naquela igreja, mas entregam de uma forma mais leve. Isso meio que foi trazido até mesmo pela primeira posição, mas eu infelizmente estou tendo que repetir aqui, porque parece que segundo o governo não levou isso tanto em consideração, né? Ou seja, é aquele louvor que, sei lá, sua mãe escuta todo domingo de manhã, falando sobre perdão, falando sobre amor, falando como Deus é bom e como ele tem, tipo assim, plano para você. Ou seja, é uma forma de fé que ainda é válida, ainda é trabalhada, ainda é, mesmo que não siga aquela rigidez que a gente percebe, tipo assim, na pregação, no culto de domingo, ainda é uma forma, tipo assim, completamente válida de manifestação de sua fé, e é uma forma que, tipo assim, é mais leve e condiz até mais com, tipo assim, a realidade que você encontra quando você coloca o pé para fora da sua igreja. É algo que o ser humano, ele até precisa para ele, sei lá, renovar sua fé de uma forma que não seja, tipo assim, tão dura, naquele núcleo tão duro como a gente conhece. Então, a gente percebe aqui que os governos, eles trabalham como se o mundo, ele não fosse, eles meio que, né, trabalham como se o mundo deixasse de ser o que ele não é. Tipo, o deixasse de ser como a gente o conhece hoje. Tipo assim, sempre que, e principalmente a gente pensando, tipo assim, igrejas evangélicas e como elas estão operando aqui hoje no Brasil, a gente percebe, tipo assim, um encrudescimento, principalmente, tipo assim, em periferias, em bairros mais pobres e tudo mais, né? Principalmente tomando conta de comunidades que, tipo assim, são as negras e mais periféricas. Ou seja, a realidade que você se depara quando você sai da igreja ainda é de guerra, ainda é de, tipo assim, miséria, ainda é, tipo assim, de venda de droga, muito provavelmente há tantas igrejas aí que estão literalmente fazendo esquina numa encruzilhada com uma boca de fumo, tá ligado? Então a gente percebe que, tipo assim, no pós-culto, a realidade ainda é algo cruel. Então, qual é o problema necessariamente numa manifestação de fé que é mais leve? Não há. A gente não deve esquecer de que, tipo assim, o núcleo dessas igrejas, elas, novamente, né, continuam intactos. Ainda há, tipo assim, aquela pregação aos domingos, ainda há aqueles momentos que demandam de mais rigidez daquela fé. Tipo assim, eles demandam, tipo assim, dessa manifestação, vamos dizer assim, mais tradicional, em que eu tenho aquele momento ali, em que eu tenho que, tipo assim, porra, você me colocar à prova e que, vamos dizer assim, exigem mais seriedade. Só que esses novos momentos que a gente propõe não rompem com isso, na verdade são momentos mais leves, são momentos, tipo assim, que principalmente estão voltados à juventude, são voltados principalmente a mitigar justamente, né, esse contato que, principalmente, aquele novo fiel que está chegando ali à religião, ele tem com aquela igreja, ele, vamos dizer assim, ele não se desvincule da sua vida pregressa de uma forma tão rígida, de uma forma tão abrupta, e cause a ele menos sofrimento. Mas a gente continuava, Arthur. Ó, o caso de vocês é o seguinte: o pastor é radical, ele fala para você não ir na festa. E aí, quando você dá uma festa de igreja, a pessoa vai se acostumar com a festa e vai com a festa lá fora. Não te parece que esse pastor radical, uma vez que ele te oferece a festa, ele também vai te influenciar a não querer ir nas de fora, porque ele já te oferece o que você poderia conseguir no mundo lá fora, entre aspas? Então, caralho, desculpa. Então, por que que isso necessariamente tipo, é algo ruim, tá ligado? Porque se pra mim, se a gente. E o meu adjunto aqui, o adjunto, Romeu já provou isso pra você. Se, tipo assim, esse fiel novo, ele já tá entrando naquela igreja, ele já tá meio que entrando num processo de sofrimento, porque, tipo assim, ele já não tem mais aquela vida pregressa que ele tinha. Tipo assim, que em alguma medida também trazia satisfação a ele. Ir pra festa, em alguma medida bebeu, o que quer que seja. E ele agora tá tendo que, tipo assim, adotar uma vida que é, tipo assim, mais rígida, mais regrada. Se agora, na própria igreja, ele tá tendo uma possibilidade de ir pra festa, de fazer com que, tipo assim, a vida dele pregressa, ou pelo menos as melhores partes dela, seja um momento positivo, sejam momentos que tragam satisfação, sejam momentos que literalmente vão fazer, vão condizer, vão estar aliados agora com os valores que ele quer. Porque as festas que ele agora está ocupando falam de amor ao próximo, falam, tipo assim,
propõe, mesmo que de uma forma menos rígida, vamos dizer assim, ele questionar a sua própria fé e fortalecer a sua própria fé na mesma medida. Porque isso é algo que é necessariamente ruim. Porque, normalmente, como o Romeu disse aqui pra gente, é um momento também que as pessoas elas estão até mesmo ressignificando a própria visão que elas têm para o mundo de fora. Ou seja, se eu estou aqui dentro e a gente tinha essa perspectiva, né, daquela figura do pastor, que ele toda hora, tipo assim, colocava e endemonizava o mundo de fora como é algo ruim, e agora eu estou aqui a essa nova perspectiva, eu olho para o mundo de fora e percebo, poxa, velho, há ali algum valor. É um mundo que também é meu. É um mundo que, poxa, de fato, ele está, tipo assim, sendo viciado sei lá, por drogas ou tudo que eu considero que não é necessariamente positivo, mas ainda assim tem algum valor. Eu não sou mais um alienígena nesse mundo. Eu posso ser feliz. Ele pode até mesmo, sei lá, entender que o mundo, como ele se comporta ou como ele se conforma na forma que ele está aí, ainda tem alguma salvação. Porque, tipo assim, não é exatamente a prática, a festa é onde mora o pecado, mas talvez até mesmo nos valores que estão sendo, nos valores das pessoas que estão habitando ali, que talvez não seja algo tão positivo. Mas a gente, quando ao mesmo tempo, vai, Adão, pode. Jackson, dado que o debate não é sobre ter um radinho gospel, e sim sobre diluir a importância do culto com a recorrência desses diversos eventos superficiais, engaje com a nossa extensão sobre ensino da moralidade e ética. Cara, por que que eu não posso aprender sobre fé cantando meu louvor domingo de manhã? Por que que eu não posso aprender sobre fé, tipo assim, numa rave, onde literalmente, ou sei lá, num show de stand-up, e eu já provei pra você que, por exemplo, comédia, independente de do contexto que você queira analisar, já foi um artifício e continua sendo um artifício, um dos mais relevantes utilizados, sei lá, pela humanidade para trazer reflexão pro próprio sujeito, tá ligado? Tipo assim, essas religiões e essa nova conformatação dessas religiões está literalmente, tipo assim, pegando a modernidade e tentando adaptar ela aos seus valores. É basicamente, tipo assim, eu trazendo até mesmo a resposta, né, uma afirmação que vocês trouxeram aqui, tipo assim, essa falta de contato, você meio que fala ali no final do seu discurso, gera meio que mais preconceito. Eu digo que em certa medida sim, mas a gente prova que, tipo assim, justamente esse mais contato mitiga o sofrimento interno, em alguma medida, tipo assim, ajuda na percepção negativa que eu tenho do outro. Então, se agora eu tenho uma pessoa que está dentro daquela igreja, ela já entende o outro, não como, sei lá, um completo perdido, mas que as práticas deles têm salvação, os valores que seguem eles talvez possam estar corrompidos, mas isso tem uma solução. Eu percebo que, tipo assim, o mundo tem mais salvação. Até mesmo a fé, nessa perspectiva, ela pode ser reforçada, porque eu olho agora para o mundo e não penso que, tipo assim, o mundo é completamente dominado pelo diabo, mas só que, assim, ele tem alguma salvação em alguma medida. E é justamente também um dos motivos principais da gente passar aqui a primeira oposição, por causa da pouca correspondência deles e por causa do não fechamento do impacto. E é justamente por isso que nós vencemos esse debate, temos muito orgulho em sua oposição. Valeu, gente. Obrigado pelo debate, pessoal. Retirem-se e a gente vai chamar vocês em breve para receberem a call. Isabela Damascena, pode se retirar aí para vir gravar. Ah, é o Cauã que tava gravando, né?